A vida está difícil para Zelensky. Eu acho que aqueles dias de fevereiro de 2022 terão sido certamente tenebrosos, porque aí Zelensky estava a lutar literalmente pela sua sobrevivência física, que é uma experiência que não tenho nem quero ter, mas que presumo que será dramática. Agora, estes dias, muitas vezes, com o arrastar dos conflitos, tornam-se também eles muito duros, muito cruéis. A parte da frente política é às vezes muito difícil para quem esteve na frente da guerra e esteve na frente da guerra até com sucesso, e isso temos de reconhecer Uhum. que Zelensky tem. Esta questão, nós assistimos a alguns, talvez desde meados de 2025, a uma espécie de o círculo à volta de Zelensky, parece que vão caindo peças com pessoas que são acusadas de corrupção ou suspeitas de corrupção, que é a corrupção na Ucrânia é vista e foi sempre vista como muito real, Hum. como era um dos grandes óbices quando, antes de tudo isto, Uhum. a Ucrânia tinha manifestado o seu desejo e a sua vontade de integrarem a União Europeia, um dos grandes problemas era a corrupção, não é? E não era a guerra então, era Foi, mesmo. aliás, uma das bandeiras de Zelensky enquanto candidato, Pois, mas presidencial. durante muito pouco, quer dizer, Uhum. candidato, mas, por exemplo, ele Hum. já estaria ali a tomar umas medidas, mas agora o que nós temos neste momento viu-se cair. Eu de umas pessoas vou dizer os nomes completos, de outras só digo a sua função, porque há sempre a possibilidade de pessoas que sabem dizer estes nomes em ucraniano se rirem. Ou chorarem, não sei, pronto. Mas tivemos a última demissão, foi de Irina Mudra, que estava no gabinete da Uhum. presidência, portanto, no gabinete de Zelensky. Uhum. Ela foi suspeita, acusada, indiciada por corrupção, numa operação que visou também outros membros do gabinete de Zelensky e também figuras do Parlamento. Depois, em agosto, tivemos uma demissão, essa eu acho particularmente inquietante. Estamos a falar da embaixadora da Ucrânia em Washington, é uma das tais pessoas cujo apelido eu não vou dizer, mas tem como primeiro nome Olga, nós aliás vimos-la, não é? Porque ela acompanhou as visitas de Zelensky à Casa Branca e ela acaba por ser destituída por decreto, ela tinha sido nomeada em julho de 2025 e também está sob investigação no âmbito de um caso anticorrupção, ora sabendo-se como é primordial, crucial e tudo aquilo que quisermos dizer acabado em "al" na relação entre a Ucrânia e os Estados Unidos, esta questão, esta fragilidade em relação à figura de quem é representante diplomático da Ucrânia nos Estados Unidos, seja esta acusação fundamentada ou não, isto é muito preocupante. E depois tivemos, também para não recuar muito, muito, muito mais, mas nós tínhamos tido logo em novembro de 2025 a admissão do chefe de gabinete de Zelensky, Andriy Yermak, que saiu do seu posto, claro, também num caso de escândalo de corrupção. Portanto, temos esta espécie de círculo à volta de Zelensky, mas aquilo que, e tu referiste bem, e o nome nos traz aqui, e que leva a que neste momento se possa perceber que há aqui alguma coisa que pode estar a mudar Uhum. em relação a Fedorov. Fedorov é muito jovem. E nota, toda aquela gente, em boa parte, muitos deles são muito jovens. E uma das coisas, eu acho que já disse aqui até mais do que uma vez, uma das coisas para mim é muito impressionante é ver quanto envelheceu o Zelensky. Ele era, ele era uma outra cara Hum. quando isto começou. Era espantosamente jovem, tinha um ar até espantosa, muito, muito sorridente. Não era por si cómico, era porque era uma cara. Às vezes há cómicos que têm caras bem tristes, mas não era o caso dele. E vemos a cara pesada que tem agora. O próprio Fedorov também já se nota esta questão do peso do tempo. Aquilo são universos muito, muito duros, não têm nada a ver aqui com a nossa realidade. E, portanto, o Fedorov, que é alguém que nós ainda víamos aqueles vídeos dele no início explicar que era como é que se ia fazer a guerra com os drones, não é? As potencialidades que aquilo tinha, portanto, esta questão do arquiteto da guerra tecnológica, um deles, Uhum. e víamos muitos ele explicar como é que aquilo podia ser feito. Ele depois torna-se ministro da Defesa e depois temos aqui o afastamento. Zelensky acaba a afastar Fedorov.
E ele disse, uma das coisas que Fedorov tem dito é que ele não sai pela razão que foi apresentada publicamente. E a razão que foi aplicada publicamente era que ele teria um conflito com os militares, nomeadamente com Alexander Sinsky, seja assim, vamos ver se será assim, e que isso não corresponde à verdade. Bem, mas seja como for, Fedorov foi afastado em julho do Ministério da Defesa, terá estado mais ou menos 6 meses no cargo, só que esta demissão gerou manifestações. E, portanto, a Ucrânia tem uma sociedade civil. E eu, procurei ver alguns vídeos dessas manifestações, nota-se ali o mesmo ímpeto que já se viu noutras manifestações no passado, aliás, quando se contestava quem estava na presidência da Ucrânia então. E, portanto, há ali gente. E o que é que eles dizem? E o próprio Fedorov, em primeiro lugar, que o facto do país estar em guerra, aliás, o argumentário é interessante, o país está em guerra pela democracia. Portanto, por estar numa guerra pela democracia, o país não pode suspender a democracia não indo para eleições. Ponto. Depois, há outra coisa que ele diz também, que do ponto de vista do raciocínio faz sentido, e que é: não podemos deixar que seja Putin a determinar quando é que nós vamos para eleições, porque também acabaria por ser. Isto é um dos lados, está bem argumentado. Agora, temos a outra questão, que é a possibilidade de Fedorov ser o homem que pode negociar com a Rússia, com Putin, um fim para o conflito que permita conceder à Rússia aquilo que será difícil para Zelensky conceder. Neste âmbito, este anúncio de uma visita por parte de Fedorov aos Estados Unidos na próxima semana pode ser um sinal. Qualquer dirigente ucraniano ou pessoa com responsabilidades na Ucrânia, quer dizer, todos nós somos livres de viajar para os Estados Unidos se tivermos a documentação necessária, mas os dirigentes ucranianos, além da segurança que isso implica, não viajam como as outras pessoas, infelizmente para eles, não é? E é óbvio que esta visita não é para ir ali ver a última exposição num museu ou uma peça de teatro, ou seja, quando alguém que teve este protagonismo na Ucrânia diz eu vou aos Estados Unidos, a pergunta é: vai ser recebido por quem? Com quem é que vai falar? Que contactos é que já fez? Porque uma pessoa, quer dizer, o Dr. Mário Soares em Milotempore foi ver o seu a Mon Ami Mitterrand e mandou-se para Paris, sem sequer saber se o Mitterrand o ia receber. O Soares corria enormes riscos, mas o Mitterrand recebeu. Isso foi ótimo para ele. Mas isto aqui não é o mesmo, não é? Portanto, o que é que esta visita, e este anúncio de visita, sinaliza? Eu acho que este é um dos assuntos que eu acho que poderíamos aqui explorar, ou que deveríamos, e depois temos também aqui depois a frente de guerra propriamente dita. E aí há sinais. Hoje mesmo houve um ataque, não é, na Ucrânia, feito pela Rússia, vários mortos. Nós estamos numa guerra de enorme desgaste, Eu acho que quando nós víamos aqueles relatos do que tinha sido a Primeira Guerra Mundial, daquela gente enfiada naquelas trincheiras, uma pessoa pensava, mas quer dizer, é que não andam, não se mexem, quer dizer, como é que isto é possível? E aqui estamos mais, é também todo um desgaste. Tivemos notícias do lado russo que dão conta de um país cujo funcionamento, cuja economia está a acusar profundamente esse desgaste. Quer dizer, a Rússia está a importar combustíveis, está com muita dificuldade nas suas redes, até na rede comum, não é? De abastecimento de combustíveis para veículos. Portanto, isso é a guerra a chegar ali ao cotidiano das pessoas, mesmo quando não chega pelos drones, pelos ataques, mas já quando chega à bomba da gasolina, como nós... Quando as coisas chegam à bomba da gasolina, como se pode ver nas próximas eleições nos Estados Unidos, pode ou não, o cidadão começa a sentir lá, a tocar-lhe na pele. Portanto, temos isso, mas por outro lado temos neste momento também
o conflito a agravar-se, ali novamente o Donbass a poder estar a ser. Porque tudo isto, depois, sendo países enormes, a Ucrânia é um país enorme ao pé de Portugal, e a Rússia, um país gigante, a verdade é que tudo aquilo é muito pouco quando nós vamos ver nos mapas, não é? Não, não, é tudo. Portanto, vamos ver o que é que pode acontecer na frente de guerra propriamente dita, nesta frente. Outra que é já, por exemplo, a degradação e o desgaste no cotidiano, e eu acho que nós tivemos um vice-primeiro-ministro russo, o Novak, a confirmar que a Rússia está a importar combustível. Isto é um sinal importante. Já sabemos que na Rússia há outra capacidade depois para controlar, porque é uma ditadura, controlar as reações da população. Não há manifestações como na Ucrânia, e é esse também uma das coisas que temos, que eu espero que consigamos analisar hoje, como é que é fazer guerra ou estar em guerra num país. Quer dizer, é uma democracia. A Ucrânia, para todos os efeitos, é uma democracia, com as suas fragilidades e circunstâncias, mas em que a dado momento se questiona a questão da própria democracia em relação à guerra. E, por outro lado, temos a Rússia. E, portanto, eu acho que é destes dias que presumo muito difíceis para Zelensky. Note-se, ele continua com taxas de aprovação, já não são o que foram no passado, mas continuam a ser expressivas. Mas o que é que uma ida para eleições na Ucrânia pode representar, na minha opinião, pode representar duas coisas. Por um lado, a suspensão da guerra, que certamente Putin agradecerá, mas também pode representar um reforço das lideranças que Putin já não agradecerá tanto.